Essa semana, olhando os noticiários da televisão, prestei atenção num anúncio lá do Oriente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visando as eleições que vão ocorrer nos próximos meses aí, lá em Israel. Ele fez um anúncio que Israel iria encampar um determinado território ocupado por palestinos. E você já sabe o que isso gerou. Começaram a jogar bomba para cá e os daqui começaram a responder com bomba para os de lá. E a televisão filmou uma bomba dessa que um dos exércitos tinha jogado lá no outro país, aquela coluna de fogo, puf, de longe assim você vê aquela coisa enorme. E eu comecei a pensar nos horrores de uma guerra. Uma guerra é uma coisa horrorosa. Porque quando explode uma bomba ali, quem está aqui é atingido pelo deslocamento de ar, que quebra as vidraças, e que aqueles estilhaços voam para todas as direções como uma granada. Uma vez eu trabalhei numa loja em que lá nos fundos tinha um rapaz trabalhando com um maçarico e por um descuido, um erro, uma falha, alguma coisa, se desconectou lá o bujão. A gente estava em pé lá na porta, bem ali na porta, e aquela explosão lá dentro, sem fogo, mas um deslocamento de ar, bum, parecia que alguém tinha empurrado nossas costas assim, e nós fomos lançados na calçada, com um simples bujão de acetileno, parece que era aquilo ali. Então, uma granada, quando um soldado joga uma granada ali, a granada parece aquela barra de chocolate, é cheia de gomos, né? Uma granada é cheia de gomos. Por quê? Porque dentro da granada tem uma pólvora sensível, com um poder de explosão muito rápido. Quando ela explode, aquele corpo da granada, que é composto daqueles quadriculados, eles são lançados em toda essa direção, assim, num raio de 360 graus. Quem tiver em determinado alcance ou distância daquele centro, daquela explosão, vai ser atingido por um pedaço de ferro daquele. Então, isso causa dor, isso causa ferida, isso é algo bem terrível, horrível. Uma guerra é horrível. Existia um homem chamado Alexander Fleming, que quando voltou da Primeira Guerra Mundial, ele era um oficial do Exército Britânico, médico, e ele voltou da Primeira Guerra com um sonho. Ele queria desenvolver algo que livrasse um soldado da terrível dor causada por um ferimento de guerra. Um tiro, uma bala, uma bomba, uma explosão, uma queda, uma baionetada, né? Um corte, qualquer coisa assim que acontece numa guerra. Ele queria livrar esse soldado porque ele via que esse tipo de sofrimento nessas feridas muitas vezes ocasionava a aceleração da morte daquele soldado. E ele se internou no seu laboratório, ficou lá muito tempo trabalhando. Alexander Fleming, em 1928. Cansou. Falou assim, eu mereço um descanso. Estava tão cansado que ele saiu para tirar umas férias e largou tudo para lá, o que ele estava fazendo. Todo o estudo de cultivo de bactérias que ele estava fazendo, ele deixou lá e foi embora. Quando ele voltou, ele viu que ele tinha esquecido um dos potes que ele estava trabalhando com um cultivo de determinada bactéria ali. Quando ele estava quase catando aquilo tudo para jogar fora, ele percebeu que dentro daquele pote estava acontecendo uma coisa estranha.
Havia uma bactéria que ele estava querendo combater, chamada Staphylococcus aureus. E esse homem viu que nesse pote, porque estava aberto, portanto em contato com a atmosfera, se desenvolveu ali um bolor, um mofo. E esse mofo secretava um líquido, né? Soltava um líquido. E esse líquido impedia a atuação dessa bactéria dentro daquele pote. Ele olhou que por causa daquilo a bactéria não estava sendo desenvolvida, ou seja, estava sendo controlada. Por acaso, o acaso não existe. Por predestinação, assim é melhor. Né? Por chamado de Deus, seja lá pelo que você queira chamar, estava sendo descoberto o primeiro antibiótico da face da Terra, em 1928, chamado penicilina. Penicilina. Estava sendo descoberto ali. O tempo passou. Claro que muita gente riu. Não acreditaram, porque a medicina naquela época servia mais para se constatar, ou seja, fazer algum diagnóstico de alguma enfermidade, de alguma outra coisa, e o poder da reação, a cura, ficava mais por conta da religião, e a explicação também. Né? E o homem, então, começou a controlar esse tipo de ser existente aqui. Aí se abriu as portas para um novo mundo em relação à medicina, em relação ao controle de determinada infecção. Bom, o tempo passou. Mas a penicilina só foi verdadeiramente isolada um pouco depois, quando outros dois doutores começaram a eles retomaram os estudos do Alexander Fleming e então começaram efetivamente a trabalhar com aquilo. E eles perceberam uma coisa interessante, André, naquele tipo de atuação que estava acontecendo ali da penicilina. Porque a penicilina foi o que a mistura, a cultura da bactéria desenvolveu e controlava, então, o Staphylococcus, a penicilina. E a penicilina, ao mesmo tempo que matava essa bactéria, ela não atacava os glóbulos brancos. Você sabe o que são os glóbulos brancos? Chamados leucócitos, que são as células no nosso corpo responsáveis pela defesa do nosso organismo. Nosso organismo tem uma defesa natural. São os leucócitos. Qualquer corpo estranho que entrar na tua pele, ele imediatamente começa ali em volta daquele furo, daquela espetada com prego, daquele machucado, daquela farpa, começa uma inflamação, começa aquele trabalho ali, cria um pus porque quer expulsar aquela farpa, porque aquela farpa não é natural para você, ela é estranha ao teu corpo. Então, nosso corpo ele é preparado com defesas naturais. E a penicilina, ela não maltratava as defesas naturais. Ela era amiga dos leucócitos, mas inimiga da bactéria que causava a infecção, a inflamação. Pronto. Só em 1940 é que foi utilizado efetivamente a penicilina no primeiro ser humano. Veja bem, de 1928 a 1940, por descrença. Foi um soldado, um policial que foi ferido em combate, estava gravemente ferido. Bom, essa substância foi testada em 80 tipos de bactérias e foi vitoriosa contra todas elas. Foi muito bem. E aí estava criado esse avanço da medicina, porque o Senhor disse que a ciência aumentaria, e aí está o que eu queria dizer para você. Mas eu quero te falar agora sobre algo espiritual. E o tema de hoje se chama A Penicilina de Deus. Eu vou ler para você aqui Oséias capítulo 4, verso 1, para os que anotam, e está na tela aqui para os que não anotam, mas veem, né? Oséias capítulo 4, verso 1.
Lembrando que em Oséias nós estamos no Velho Pacto. Então vamos entrar numa cápsula espacial agora e vamos viajar até o Velho Testamento, o Velho Pacto, ou a Escritura dos judeus, né? Sejam bem-vindos, todos vocês aí. Minha família da fé, lá da Zona Sul. Vem de longe, hein? Vem de São Conrado lá, hein? Olha aí. Um aplauso para eles. O Senhor contende com os moradores da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Falei um pouco sobre a penicilina. Enquanto não se desenvolveu a penicilina, esse conhecimento, Kátia cantou agora, este conhecimento. Enquanto não se desenvolveu esse conhecimento, havia sofrimento. Depois que esse conhecimento sobre a penicilina foi decretado na terra, apesar das feridas de guerra, houve certo conforto naqueles que as sofriam e sofrem ainda hoje. Mas, agora falando das coisas espirituais, eu quero traçar aqui um paralelo, eu quero trazer, né, para hoje, na nossa vida. Veja aí o que diz o Senhor em Efésios 4:1. Ouvi palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor contende com os moradores da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Oséias 4:1. Por que o Senhor contende com os moradores? Por quê? Por quê? Porque não há verdade, nem misericórdia e nem conhecimento. Quer dizer que verdade e misericórdia estão atrelados com o quê? Com conhecimento. Verdade e misericórdia estão atrelados com conhecimento. Com tanta misericórdia que Alexander Fleming sentiu dos soldados feridos, ele se internou no laboratório e Deus premiou aquela vida ali com aquela predestinação. Oséias 4:6, Velho Testamento, antes da cruz. Meu povo foi destruído, falando do povo anterior, porque lhe faltou o quê? Dinheiro? Conhecimento. E se faltou conhecimento, o que está atrelado ao conhecimento? Verdade e misericórdia. Se faltar o conhecimento, falta tudo. Lhe faltou conhecimento. E tu, pastor, porque desprezou o conhecimento e ficou falando abobrinha no púlpito, eu te tirarei do sacerdócio. E porque se esqueceu da lei de teu Deus, eu também me esquecerei de teus filhos. Lei de Deus, sim. No Velho Pacto, a lei do pecado e da morte, a lei de Moisés. No Novo Pacto, a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. E, por consequência, em nós, porque Cristo e nós somos um só. Mas no Velho Pacto, olha só a zanga de Deus aí. Os filhos de Deus pereciam por estar sem conhecimento. Por que eles estavam sem conhecimento? Por causa dos sacerdotes que não transmitiam conhecimento para a congregação, Deus retirava sobre eles o quê? A autoridade espiritual que eles receberam como sacerdotes. Então isso aí é tremendo. Oséias 6:6. Por que isso? Porque misericórdia eu quero e não sacrifícios. Deus não quer sacrifício. E conhecimento de Deus mais do que sacrifícios, do que holocaustos. Quer dizer que o conhecimento é o que Deus quer. Diga bem alto, conhecimento é o que Deus quer. Mas como você vai ter o conhecimento se não tiver quem te ensine o conhecimento? Por isso eu dou glória a Deus pela vida do meu apóstolo, nosso apóstolo maior, José Luiz Jesus Miranda. Você pode dar um aplauso aí a Deus pela vida dele? Porque se não fosse ele disponível para o Senhor utilizá-lo como um vaso de honra para trazer a essa terra o conhecimento, nós não estaríamos aqui abençoados.
o conhecimento, porque se não é trazido esse conhecimento para a gente através de uma pessoa, porque Deus usa pessoas, Deus usa a gente aqui. Isso foi lá no velho pacto. Agora Deus fez uma promessa para o novo pacto. Ponha na tela Jeremias 3,15, Cleia, por favor. Olha lá. Eu vos darei, porque eu não tinha, darei, ou seja, depois da cruz, depois da ressurreição, eu vos darei pastores que vos apacentem com inteligência espiritual. Não é inteligência de raiz quadrada de pi. Nada contra, temos que saber isso também. Mas aqui estamos falando do conhecimento espiritual. Eu vos darei pastores que vos pastorearão com conhecimento. Porque se você tem o conhecimento, você também tem verdade e misericórdia. Se você não tem conhecimento, você não tem nada disso. Você já havia pensado nisso? Jesus de Nazaré deu uma dica, eu vou ler aqui, não vai estar na tela, mas é Mateus capítulo 9, verso 11 e 12, que diz assim, ó: quando os fariseus viram o que Jesus estava fazendo, disseram para os discípulos, por que o mestre de vocês come com os publicanos e com os pecadores? Publicano eram aqueles fiscais do imposto. Eles não eram bem vistos, assim como os fiscais hoje não são bem vistos, né? Naquela época os publicanos não eram bem vistos, porque eles só chegavam para cobrar o imposto, para Roma, né? Para a coroa de Roma, que era quem dominava na época ali. Então e Jesus se dava com todo mundo. Se tivesse um macumbeiro, Jesus falaria com o macumbeiro também. Sim ou não? Se tivesse ali um kardecista, Jesus falaria com o kardecista. E quem sabe até conheceria quem foi Leon Hipólito na França. Para falar um pouco com o kardecista, você tem que conhecer do kardecismo. Senão, Jesus falaria com ele. Se tivesse ali uma pessoa que não vai à sinagoga, que não ia à reunião naquela época, não ia a lugar nenhum, Jesus falaria com aquela pessoa. Se tivesse uma mulher com 6 maridos, também. Se tivesse uma mulher que foi pega em adultério no flagrante, também. Só que tinha gente de olho nele. Peraí, esse cara aí é esquisito. Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Porque nele habita todo conhecimento. E o que está junto com o conhecimento? Verdade e misericórdia. Que a gente vê que está faltando, né? Além da verdade, está faltando misericórdia por aí. Aí o verso seguinte fala assim: ao ouvir isso, Jesus disse para eles: os doentes, os sãos, melhor dizendo, não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Verso 13. Então, ide, pois, e aprendei o que significa. Quer dizer que se aprende. 2 pontos. Misericórdia quero e não sacrifício. Caramba, que coisa tão tremenda. Mas peraí, quem são esses sãos, se todos nós estamos vestidos do mesmo corpo, da mesma roupa? Nossa roupa está em Gálatas 5,19. Vamos ver o que está lá. Que roupa é que nos veste? Para ver se nós estamos sãos ou estamos precisando da medicina. Gálatas 5,19. O que diz? Quantos são capazes de dizer? E conhecidas são as obras da carne, que são o quê? Adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, feitiçaria, estafilococos áureos, inimizades, brigas, ciúmes, iras, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, orgias, e não acaba aí.
Porque aqui o apóstolo diz, e coisas semelhantes a essas. Ou seja, quer dizer que a roupa que veste a gente, que veste todos nós, é uma roupa cheia de defeito. Se você compreende que você está vestido, Cátia, de uma roupa cheia de defeito, quando você olhar para o teu irmão, é como se você estivesse olhando no espelho. O teu irmão está no maior vacilo. A tua irmã está no maior vacilo. Está na droga, está na prostituição, está no sexo desordenado, está na bebedice, está nas mãos dos chamados Zé Pilintra, como dizem aí, né? Está comendo todos os alimentos. O que você pensou? Está comendo todas as coisas que não deveria. Está desordenado, está desordenada, está traficando, está com uma arma na mão, está com 3 maridos ao mesmo tempo, ou 3 esposas, ou 4 ao mesmo tempo. Quando você olha para uma pessoa assim, você não está olhando para aquela pessoa, você está olhando para ti mesmo, porque na carne você tem o mesmo cãozinho que eu tenho, na carne você está vestido com o mesmo cachorrinho que o outro tem. Não há diferença, não tem obrinha da carne e obrona da carne. Você pode cheirar 1 grama ou 1 grama de cocaína, ou pode cheirar um pacote. É a mesma coisa. Está na carne. Você pode ter uma amante fora do teu casamento, ou pode ter 5. É a mesma coisa na carne. Não, mas eu não tenho amante nenhuma. Mas continua sendo a mesma coisa na carne. Porque na carne ninguém é bom. Só que se você não tem conhecimento, você vai destruir o outro. Vai se destruir. Porque ao destruir você, eu tenho mais outros aqui apontando para destruir a mim. Porque quando eu condeno no outro aquele erro, aquela atitude carnal errada, claro, não estou defendendo, que ele está cometendo, que ela está cometendo, eu estou atacando a mim mesmo. Porque da mesma maneira que venta lá, venta cá. Porque a nossa roupa é a mesma. Chame-se pastor, chame-se reverendo, chame-se apóstolo, chame-se sacerdote, chame-se o que for. Só tem uma coisa que te livra disso. O que é? A penicilina de Deus. Aí entra o que a gente está falando aqui. Então, quem são os sãos e quem são os que precisam? Eu me coloco no grupo dos que precisam. E você? Eu preciso do médico. Porque sem o médico na minha vida, eu estou perdido. A minha carne vai me engolir. A tua carne vai te engolir. Porque daqui a pouco você vai embora, vai frequentar Deus sabe lá o quê, aonde, que família, que parente, o que você vai ouvir? Quantas coisas você vai ouvir que são verdadeiras pérolas de abóbora, para não dizer abobrinha, que você vai ligar a televisão e vai ver que as notícias só falam o que vende jornal. E o que vende jornal? O que vende jornal é cadáver. Notícia ruim. Você já viu notícia boa vender jornal? A imprensa não está atrás de dar notícia boa, ela dá notícia ruim, porque a notícia ruim, ela ativa a nossa carne. Por que quando morre alguém ali com 6 tiros, todo mundo vai ver? Isso é algo, uma obra da carne que está dentro daquelas e coisas semelhantes a estas de Gálatas 5, né? Chamada morbidez, que faz alguém olhar um outro ser humano deitado, cheio de furo. Isso é morbidez, isso é carne também. Então, abençoados, quando falta o conhecimento, outras coisas tomam lugar. Assim como está o sistema religioso, tem que pôr alguma coisa no lugar do conhecimento. Portanto, meus irmãos e irmãs, assim como desconfiaram do Alexander Fleming, quando você entrar naquele hospital
Agora você já sabe quem foi, o que ele fez e tal. Como desconfiaram dele lá em 1928, da mesma maneira desconfiam em relação à graça. Você já notou isso? Você já viu como é que chega aqui um irmão que vem de outra denominação? Ele fica sentado ali assim, ó. Ele senta ali assim e fica, caramba, isso é bom demais para ser verdade. Hein? Isso é bom demais para ser verdade. Será que isso é verdade mesmo? Tomara que isso seja verdade. Mas peraí, pode não ser. E se não for, eu vou me perder. E se não for, o inferno está aí me esperando, aceso. Quentinho, né? Aquela cadeira cheia de prego para eu sentar. Pior do que essa aqui de plástico. E se isso não for verdade, que esse homem está falando aí? Porque é diferente esse cara. Ele fala umas coisas diferentes. Eu quero que isso seja verdade, isso é bom demais. Eu estou um pouco assustado, mas eu gosto. Me assusta, pero me gusta. Porque em espírito você já ouviu essa verdade quando você estava cantando com Deus antes da fundação do mundo. O que acontece é que quando você entrou no corpo de carne através do ventre da tua mamãe e saiu do outro lado, a tua carne é tão poderosa que fez você, ela opacou em você o conhecimento da doutrina que você recebeu antes da fundação do mundo. E aí você ficou entregue a quê? Onde é que Deus está? Eu quero ouvir de Deus. Claro que você quer ouvir de Deus. Você é um filho, você é uma filha. Desde antes você sempre foi. Aí você chega, onde é que Deus está? Está ali, naquela igrejinha branca com uma cruz lá em cima. Aí você entra lá. Aí lá vão te colocar de joelho, vão te colocar para jejuar, vão te tomar teu dinheiro, vão fazer uma porção de coisa com você. Menos uma coisa. A única coisa que Deus quer. Conhecimento. Não, lá tem conhecimento sim. Na minha igreja tem conhecimento. Eu sei que Abraão foi fulano, eu sei quem era a mulher que Caim se casou para poder procriar, se só tinha Abel e Caim, Caim matou Abel, como é que ficou depois a procriação para a multiplicação? Eu sei, porque o meu pastor estuda teologia, ele me contou o que aconteceu em Gênesis capítulo 4. Ele sabe tudo, isso aí. Só que nós estamos falando aqui de um conhecimento de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6. Uma sabedoria que estava oculta desde antes dos tempos dos séculos, que agora está revelada para nossa glória. Uma sabedoria que diz para você que apesar de você estar vestido por essa roupa ruim, no espírito você está santo, sem mancha e sem ruga. Uma sabedoria abençoada. Amém? Uma sabedoria que é capaz de tirar você desse ser que está te comendo dia após dia aí, que é a tua consciência carnal te acusando o tempo inteiro, e você chega aqui, senta e congrega, e essa sabedoria tira você dessa terra. Igreja significa eclésia, eclésia significa sair da terra. É para isso que congregamos, para a gente sair da terra enquanto está aqui, para depois quando a gente voltar para esse corpo, a gente, caramba, como disse minha sogra essa semana, não diga para Deus como o teu problema é grande, diga para o teu problema como é grande o teu Deus. Caramba, esse Deus aí é aquele que diz que habita aqui? É exatamente esse que habita aí. E vem cá, e se eu der uma vacilada, ele pode sair de mim? Não, muito pelo contrário. Quanto mais você vacilar, mais ele te ama. Quê? Eu não estou mandando você vacilar. Eu só estou te dizendo que a graça, além de ser a penicilina de Deus, é como um seguro. Quando você faz um seguro para o teu carro, quando roubam o teu carro, o seguro te dá outro, porque você está coberto. Exatamente assim é a graça de Deus. A graça de Deus te cobriu com uma coisa maravilhosa chamada o sangue de Cristo purifica a tua consciência de pecado. Quem tem consciência de pecado ainda hoje é porque não está recebendo conhecimento. Porque o conhecimento, Irã, eleva, exalta o sangue de Cristo. O sangue de Cristo não foi qualquer coisa não, abençoado. Para agora vir um diabozinho dizer que pode levar você para o inferno, o sangue de Cristo destruiu o diabo.
O sangue de Cristo escreveu o teu nome para sempre. E daí você não pode sair, está garantido. O sangue de Cristo é mais forte que uma tatuagem. A tatuagem para você apagar é difícil. O sangue de Cristo na tua vida nunca vai ser apagado. Nem a fumacinha do cigarro, repito. O que a fumacinha do cigarro pode apagar é teu pulmão. A nicotina é mais pesada que o ar. Quando você faz assim, você está jogando nicotina para dentro. É por isso que as tuberculoses por fumo, a tuberculose começa a comer o teu pulmão por baixo. Por quê? Porque ali a nicotina é depositada, entope os elementos próprios por onde tem que passar o ar para alimentar o oxigênio, para alimentar o sangue. Entope, é mais pesado que o ar, entope. Entupiu, apodreceu. Apodreceu, tuberculou. Porque a bactéria da tuberculose gosta dessa área. Então, você verá. Esse é o bom problema, desculpa, pastor, o bom problema da graça. Qual é o bom problema da graça? É que a graça pega você e fala assim, ó, para de olhar para o diabo, para de olhar e colocar a culpa nas pernas da irmã, que fica tentando você, para de olhar para o irmão que é um gatão, e tal, e bota você diante do espelho e fala assim, aí ó, ao diabo que te veste. Para que você quer diabo com tanta coisa que tem nessa carne? Você ainda quer diabo? Você é masoquista, hein? Diga comigo, na cruz, o diabo foi destruído. Pronto. Então eu falei para vocês há pouco que quando descobriram a penicilina, descobriram também que ela era potente contra o estafilococos e não agia contra, não destruía os leucócitos, que são as células que defendem nosso corpo. Então, ó, show, bacana. A graça de Deus, ela é potente para anular os efeitos da tua carne na tua vida. Potente. E, ao mesmo tempo, garante a tua salvação espiritual. Não tira a tua salvação espiritual. Aconteça o que acontecer na tua vida, uma vez salvo. Mas o que a palavra da graça faz, além dessa comparação tão simples que estamos fazendo? Quando a pessoa recebe o conhecimento, o apóstolo Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange. Quando uma pessoa é boa para você, pra caramba, e você é aquele ou aquela que dá nó em pingo d'água em todo mundo. Sabe o que eu estou falando, né? E você faz e acontece com todo mundo. E você está acostumado a passar perna em todo mundo, fazer mal a um, fazer mal ao outro, tal. Tudo bem. Para você é normal. Tem pessoas assim por aí. Aí tem aquela pessoa que é boa com ele pra caramba, ou com ela, né? Boa, e ajuda, e colabora, e compartilha, e tal. Com o passar do tempo, o que acontece com essa cabecinha? Fala, puxa vida, por que eu preciso fazer isso? Essa pessoa é tão boa para mim. Quer saber de uma coisa? Aí começa a se controlar. Esse é o poder da graça que eu acredito, porque é o que está escrito. O amor de Cristo nos constrange a quê? A entender que se um morreu por todos, logo todos morremos também. Então esse constrangimento é um constrangimento por amor. Porque quando você recebe conhecimento, a penicilina de Deus, está embutida no conhecimento o quê? E mais duas coisas. Quantos lembram? Misericórdia e verdade. A primeira pessoa que você tem que tratar com verdade e com misericórdia é você mesmo. Aí fora, as pessoas dizem, se você não se amar, quem? Se você não te tratar com autoestima elevada, quem? Se você não pensar de você mesmo aquilo que você crê,
Você espera que alguém de fora venha confirmar primeiro? Não, primeiro é você. É você que primeiro tem que ativar em você isso. Então, quando você recebe esse conhecimento, você começa a entender a tua verdadeira identidade. Quem é você de verdade? E aí, isso mexe com a tua estima. Você já não se trata de qualquer jeito, você tem paciência com você mesmo, você tem misericórdia com você mesmo, você já não se acusa, e isso vai anulando em você determinadas coisas que, quem sabe, até hoje te atrapalharam aí. Porque é o que Deus dizia lá atrás: misericórdia eu quero, não quero sacrifício, eu quero conhecimento muito mais do que sacrifício. Antes de você pensar em sacrificar alguma coisa, pense que Deus quer conhecimento. Jesus de Nazaré falou: ide e aprendei o que significa misericórdia quero. Mas você tem que ter misericórdia de você mesmo. Você é um tesouro. Você recebe? Porém, num vaso de barro. E esse vaso de barro, sabe o que Paulo diz em outras palavras? Ele fala assim: o homem interior se renova. Agora mesmo estamos nos renovando no homem interior. Sim? Mas o homem exterior se corrompe, porque as propostas para o homem exterior também estão aí. Pastor, e o que acontece então quando essa corrupção toma conta da minha vida? Você não vai reinar em vida. Mas eu vou perder a salvação espiritual? Não, você vai perder a salvação diária. Porque você está dominado por um terrível representante de Satanás, a tua carne. E ela vai fazer contigo de gato e sapato. Então, terminando. A penicilina era potente contra a pneumonia, tuberculose, sífilis, sabe? Tudo isso. A graça é poderosa contra tudo aquilo que está em Gálatas 5,19. Sabe o que? A graça é poderosa para adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, briga, ciúmes, iras, contendas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, orgias e as coisas semelhantes a essas. Então, da mesma forma que a penicilina atacava a pneumonia, sífilis, tuberculose, mas não atacava os leucócitos, a graça de Deus ataca as obras da carne de Gálatas 5,19, mas ao mesmo tempo protege a tua salvação espiritual. Quantos receberam a palavra de hoje? Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.